Fala que é de graça, galerinha empreendedora e preocupada com a saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para falar do que tem de melhor na vida da gente, que é a água, né? Nós temos aí o potencial do sol, o potencial da energia, o potencial de respirar e a água. A água é um dos fatores mais importantes na vida do ser humano. 70% do seu corpo, em média, é água. Como é que você está tratando desse assunto? Você tem informação suficiente sobre isso? Você sabia que quando você nasce, o seu corpo nasce alcalino e essa criança não tem culpa de estar bebendo água ácida? Por que é que ela está bebendo água ácida? Porque, de repente, o pai dela, a mãe dela, não sabe que aquela água é ácida, que se soubesse, não daria para o seu filho. Então, o pai não tem culpa, a mãe não tem culpa, a criança não tem culpa, mas você que vai assistir a live hoje, que vai sair daqui com informação, terá culpa se não passar essa informação para frente. Porque todos nós sabemos que um ambiente alcalino torna uma célula saudável e um ambiente ácido torna a célula doente, propícia a câncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson e várias outras doenças. Todos nós sabemos disso. Então, essa empresa ela abriu a nível Brasil um sistema de franchise, franquia. E uma franquia como essa, espetacular, divina, maravilhosa, uma pessoa para adquirir antigamente pagava, em média, R$ 300 mil. Você não ouviu mal. Pagava R$ 300 mil para ter uma franquia como essa, onde ele teria que fazer toda a parte de logística, jurídica, aluguel, contratar funcionário, pagar contador, entregar o produto, gerar nota fiscal, dar garantia. E o Sidney e o Mauro resolveram abrir um mercado diferenciado, um mercado novo, um mercado através da internet, no qual você vai poder ter a tua licença para trabalhar com essa empresa, pagando menos, muito menos, R$ 270, ou seja, qualquer pessoa pode adquirir essa licença. Então, o nosso sistema hoje está pautado em pessoas que vão levar qualidade de vida, saúde para as pessoas, e qualquer pessoa pode adquirir essa licença, que é de uma empresa que já atua no mercado há mais de 15 anos, praticamente 16 anos. Está no mercado aí, fundada desde 2007. A Aqualive tem 26 anos no mercado de pesquisa e desenvolvimento, atende a mais de 8 milhões de famílias sem uma reclamação, porque tem o que todo mundo merece. Existe uma analogia muito grande que deve ser feita entre o seu corpo e um aquário. Um aquário, quem sabe disso, sabe que o dono do aquário tenta manter o ambiente, a água alcalina, porque se ficar ácida, os peixes morrem. Agora, imagina o teu corpo, é como se fosse um aquário. Dentro dele tem várias células, que são os peixinhos. Se você estiver tomando a água ácida, vai matar as tuas células, vai adoecer as suas células. Então, o ambiente alcalino vai propiciar a essas células se tornarem saudáveis e você evitar sérias doenças. Esse slide mostra para todos vocês que todos nós convivemos diariamente com água e grande parte de nós não sabe, não tem informação sobre a água que estamos ingerindo, lavando nossos alimentos, dando para os pets, os atletas não têm ideia, os bebês não têm culpa de estar tomando água ácida, quem está tomando medicamento não sabe que essa água não está contribuindo e por aí vai. Então, nós temos várias formas dessa água chegar para você. Engarrafada, problemática. Água encanada, outro problema. E os filtros, hoje, a grande maioria está em classificação C, que ela não evita nem o cloro de passar e nem as bactérias que foram mortas. Então, nós temos à disposição de vocês o melhor sistema de tecnologia em transformar água. Só para vocês terem ideia, assisti um vídeo do meu grande amigo e líder Tião, ele pegou e colocou Coca-Cola, Sprite, café dentro do nosso equipamento e saiu isso tudo transformado em água alcalina, ionizada, com concentração de magnésio e produção de H2, que é o maior antioxidante do planeta. Lá nos Estados Unidos, o pessoal
como se preocupa muito com isso e exige transparência, existe um site que você coloca o teu CEP e você vai ver todos os contaminantes. Esses contaminantes que você está vendo na tela, todos são cancerígenos e eles não passam pela nossa filtragem, eles ficam embarreirados. Então, você tomando a água que é filtrada pelo nosso filtro, você está 100% seguro com a nossa tecnologia TRIWAY. TRIWAY dá para você um sistema divino, um sistema maravilhoso, um sistema espetacular. Mas para falar disso, falar melhor a respeito de todo esse assunto, nós temos hoje um grande especialista, um médico. Ele é médico do esporte, ele trabalha com ortomolecular. Eu fiz, inclusive, um curso sobre ortomolecular, me apaixonei, e hoje ele tem trabalhos e mais trabalhos. Um especialista no assunto, estuda muito sobre a água, e ele está aqui como a maior autoridade para conversar com a gente sobre isso. Por gentileza, é com você. Fala que é de graça, Vlamigo lá. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Alto e claro. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né, ao Sebastião, de ter me apresentado essa empresa maravilhosa, porque vai dar oportunidade a muitas pessoas de mudar de vida, desde que entendam a grandeza e trabalhem, né? E eu vou falar aqui de uma parte que eu não acho o principal do nosso filtro, né? Porque existem outros filtros que vão fazer a mesma coisa. Depois, no final, eu vou falar a diferença do nosso filtro. Mas o importante, quem conhece esse filtro, filtra até Coca-Cola, né? Então, por que a importância desse filtro? É porque hoje é muito comum em cidades, muitas cidades, aqui do estado do Rio, acredito que no país, não tem saneamento básico. Então, usam água de poço semi-artesiano, a maioria é poço semi-artesiano, porque as pessoas costumam falar que tem poço artesiano. O poço artesiano tem duas categorias. Ele tem que ser abaixo de 200 metros ou ele tem que jorrar água por pressão própria. Esse é o poço artesiano. Menos de 200 metros e precisando de bomba é o poço semi-artesiano. Só que hoje em dia, com o aumento populacional e o aumento industrial, é como o Tião fala, quanto maior o país, mais rico, mais o solo é contaminado, porque existe mais pessoas e mais poluição, né? Então, aqui eu vou falar de contaminação de lençóis freáticos, começando sobre o cemitério, o necrochorume, né? Muitas pessoas não têm noção de que o cemitério pode fazer com o lençol freático, né? É claro que o necrochorume ele vai depender do meio ambiente, do solo, né? E por que eu digo meio ambiente? O clima tropical, chuvas torrenciais, né? A quantidade de chuva, e um lençol, e o solo, né? Que vai facilitar com que esse resíduo chegue ao lençol freático, né? Agora, qual é o problema do chorume cadavérico? É que ele vai levar a doenças, né? Algumas doenças que eu vou citar aqui, como a febre tifoide, que ela não é só pelo alimento, ela vai pela água também, né? E quais são os sintomas? Dores musculares e erupções, né? Então, às vezes, você chega no consultório, chega uma pessoa com dor muscular e erupção, e você tem que fazer uma boa anamnese, aquilo que eu digo, né? Você tem que fazer uma história do paciente, pesquisar a vida do paciente, para você chegar a um diagnóstico, né? Outra doença que pode chegar também é hepatite, né? E essa hepatite, ela pode ser uma hepatite ganglionar, né? Devido à água com o chorume cadavérico. Outra doença também que você pode ter com o chorume é o tétano. E o tétano vai acontecer, ele vai atuar onde? No sistema nervoso central, aumento de pressão arterial, né? Rigidez do músculo, aí você vai ter dificuldade de deglutir, dificuldade de respirar, vai perder o tônus muscular, né? Então, e você pode ter até asfixia, porque você não vai ter a mobilidade da musculatura torácica, que influencia na respiração. Você vai ter dificuldade de engolir, tudo isso pelo tétano, que as pessoas acham que o tétano você pega só com corte, com lata enferrujada. Não, você pode pegar com uma contaminação de lençol freático. Então, aí a importância de você ter um excelente filtro, que no caso é o nosso, né? Outra doença que você pode ter é a tuberculose, que não é só a tuberculose pulmonar, também é a tuberculose ganglionar, que as pessoas não têm conhecimento disso, né? Essas são as principais patologias, né? As doenças que você pode pegar com uma contaminação do lençol freático. Então, às vezes, você chega no hospital com uma doença
e não sabe de onde veio, né? A composição, geralmente, do chorume cadavérico é o potássio, o zinco, chumbo, o nitrogênio, né? Eu gosto de deixar claro porque o zinco é uma estrutura molecular diferente, porque o zinco, inclusive, é importante para melhorar a sua imunidade, né? Então, às vezes, a gente tem que colocar isso, porque senão a pessoa fala, mas tem zinco e eu estou tomando remédio com vitamina C e zinco. É diferente a dosagem, é diferente a estrutura molecular, né? Como a gente pode detectar uma água com chorume cadavérico? Pelo cheiro, né? Geralmente é um cheiro de manteiga rançosa, aquele queijo passado, mau hálito. Geralmente aquela pessoa que tem mau hálito, o cheiro da água com chorume cadavérico é parecido, tá? É muito difícil você detectar isso na água, porque geralmente o índice de contaminação é pequeno, mas o suficiente para levar essas patologias, né? O chorume do lixão não é muito diferente, né? Leva mais ou menos a mesma composição. Uma coisa que é importante falar do chorume cadavérico é que é um corpo de 70 quilos, ele produz, em média, 30 litros de chorume cadavérico, né? Durante o processo de decomposição, né? Ele produz esses 30 litros. Então, você vê que uma média de 70 quilos. Aí você vê que uma cidade com uma população grande, né, o número de cadáveres, que você vê que uma cidade grande morre gente todo dia, né? E o interessante é o seguinte, que esse chorume cadavérico ele atinge um raio de 400 metros, podendo chegar a 5 quilômetros. Você tem noção disso, um raio de 5 quilômetros? A pessoa mora em linha reta, 5 quilômetros de cemitério, e pode ter seu lençol freático contaminado. Como eu falei, vai depender do clima, do tipo de solo, vai depender do nível do cemitério, se ele está acima do nível de gravidade, né? Agora, existe tratamento para isso? Existe. Filtro biológico, né, que é passar uma manta impermeável debaixo do túmulo, mas as pessoas não fazem secado e a maioria dos cemitérios não tem, né? O tempo que o chorume cadavérico começa é em torno de 6 meses. Depois de 6 meses, começa a entrar em decomposição das partes moles do corpo, e aí é que vai começar a entrar essa parte do chorume, vai começar a produzir o chorume cadavérico. É claro também que sempre o clima frio é diferente. Eu estou dizendo isso mais para o clima tropical, né? Porque uma decomposição no clima tropical é diferente de um lugar frio, né? Então é o seguinte, é importante saber que para cada quilo do corpo em decomposição gera em torno de 300 a 600 ml de chorume cadavérico, tá? A constituição desse chorume, 60% é água, 30% sais minerais e 10% é orgânico, são bactérias como a putricina, a cadaverina, né? E isso tudo vai para o lençol freático, e se você não tem um bom filtro, né, você está botando em risco, né? Outra coisa também que é importante salientar, agora eu vou falar de outro, né, de outro termo que polui o lençol freático, que é a agricultura, agrotóxicos, fertilizantes, né? Essa dispensa, hoje em dia, todo mundo tem celular, muito eletrônico. E para onde vão essas baterias? Vai para o solo, aquilo vai para o lençol freático, né? Baterias, o lítio, o cloreto de amônia, tudo isso vai contaminando os lençóis freáticos, né? E aí, o que tem? Zinco, chumbo, manganês. E tudo isso vai fazer com que você acelere o gatilho do câncer, né? Quando você tem um solo, uma água com esses elementos, você vai aumentar muito a probabilidade de você desenvolver um câncer, uma doença degenerativa, como Alzheimer, por exemplo, né? E o envelhecimento precoce. É importante salientar que o manganês, né, que é usado nas fórmulas, eu uso muito, ele tem uma estrutura diferente desse das baterias, né? Uma estrutura e quantidade. E ele é essencial para a formação dos ossos, metabolismo de gordura, aminoácidos, carboidratos. Então, esse é bom, tá? Bom, o que seria importante também falar? Posto de gasolina, tá? Eu tenho que associar tudo, porque eu não preparo a live. Então, o posto de gasolina, ele também polui muito o lençol freático. Às vezes a pessoa tem um poço artesiano perto de um posto de gasolina e não tem noção do perigo que é. Por quê? Porque a gasolina é hidrocarboneto, o hidrocarboneto monoaromático, né? Que tem o BETEX, que é o benzeno, o tolueno e o xileno, né? O que acontece? Eles têm a capacidade de atingir o lençol freático muito mais rápido que a água, né? Ele tem mais solubilidade, né? E com isso,
você vai contaminar muito o lençol freático. Então, as pessoas que têm um poço semi-artesiano de 20 anos atrás, mas eu tenho um poço antigo. Se esquece que aumentou a população em volta da sua casa, que veio indústria, que veio um posto de gasolina, que veio um hospital. É aquilo que eu digo, a cidade, quanto maior, maior se contamina o lençol freático. Tá? Então, resumindo, não tem muito assim o que falar, porque a gente tem que ser objetivo. É importante saber o seguinte: o nosso filtro filtra de verdade, né? Agora, eu queria aproveitar, eu até fiz umas anotações aqui para não esquecer, né, os tópicos, que é o seguinte: a importância do nosso filtro. Nós, a cultura ocidental, nós temos uma alimentação muito rica em carboidrato, açúcar, uma alimentação muito ácida, muito ácida. Então, aí entra a importância da água alcalina, porque quando você tem um organismo ácido, a gente já sabe, já falei aqui, muitas pessoas falam, você está propício a doenças degenerativas, ao câncer, ao Alzheimer. Aí entra uma coisa que é o seguinte: uma pessoa me fez uma pergunta, eu até anotei aqui, mas por que tem criança com câncer se a criança é alcalina? O que foi que eu expliquei? Gente, medicina não é ciência exata. Quando a gente alcaliniza o corpo, não quer dizer que esse corpo vai ficar imune a doenças degenerativas ou câncer. A gente simplesmente está preparando esse corpo melhor para que não tenha. Até porque o câncer, existe o fator gatilho. Às vezes a pessoa nasce com uma tendência genética para ter aquele câncer, mas tem um gatilho, uma arma. Se você não deixar o gatilho, essa arma não vai atirar. Então, o que é o gatilho? É o estresse, é uma má alimentação, é uma alimentação ocidental, como eu disse, rica em açúcar, né? sem minerais, né? Sem oxigênio. Né? Então, essa alimentação faz com que você desenvolva um câncer, uma doença degenerativa. Refrigerante. Né? Você quer ver um veneno? Veneno é óleo de cozinha. Esse óleo, canola, óleo de girassol, óleo de soja, né? Isso é um veneno. O índice de infarto e AVC tem muito a ver com isso. Mas você não vê médico falando isso. Aquilo que eu falo, sabe o que é bom fritar? É com banha de porco e óleo de porco. Aí as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver com a água. Tem sim, porque são essas coisas, aqueles biscoitinhos gostosinhos que você come, que é cheio de óleo, né? Aquele pãozinho cheio de glúten gostoso que você come. Então, aquilo tudo vai acidificando o seu corpo. Né? E seu corpo, para equilibrar o pH, ele sofre. Então, você, quando bebe uma água alcalina, você está prevenindo muito doenças degenerativas. Né? É muito importante salientar isso. Aí essa pessoa falou sobre criança. Né? Por que a criança pega um câncer? Bom, em primeiro lugar, tem que se ver o que os pais dessa criança não fez na gestação. Às vezes, os pais usaram droga, beberam, fumaram, não tiveram cuidado devido. Às vezes, essa criança nasceu já com código genético para isso. Né? Então, existe uma série de fatores. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, como médico, eu não vou dizer beba água alcalina que você não vai ter câncer. Eu jamais falaria isso. Beba água alcalina que você não vai ter Alzheimer. Né? Mas, com certeza, vai diminuir a probabilidade. Eu fiz um vídeo e mandei, né, que pesquisas mostraram que a água alcalina no diabético diminui a glicemia em 89%. E diminui o colesterol, o triglicerídeo, em 92%. Agora, você quer dizer com isso que beber uma água alcalina você não vai ter um açúcar alto? Entra uma série de fatores. Atividade física, emocional, né? Entra uma série de fatores. Então, é importante a gente salientar isso. Você ter uma vida saudável, fazer atividade física, dormir bem, que é importantíssimo para a saúde, não quer dizer que você não vai infartar. Entendeu? Você simplesmente está diminuindo a probabilidade. Né? Às vezes você fica louco, você vê pessoas drogadas aí, esses caras na rua e sem alimentação, e os caras estão lá, têm uma saúde danada. Né? Porque é aquilo que eu digo, gente, medicina não é ciência exata, não é um cálculo matemático, não é um cálculo de uma ponte que vai ali, analisa o solo, faz o cálculo de peso. Né? Às vezes você pode fazer um remédio maravilhoso e aquela pessoa tem uma alergia àquele remédio, né? Uma resistência. Eu, para não me perder aqui, eu fiz umas anotações aqui que eu queria comentar alguma coisa. Né? Sobre estômago, eu gravei um vídeo também sobre isso. Muita gente fala que o estômago tem que ser ácido, realmente. O pH do estômago é 1,5 a 2. Aí, quando você bota uma água alcalina, vão dizer que vai atrapalhar a digestão. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Porque existe um sistema de equilíbrio. Quando você bebe uma água alcalina,
né, automaticamente ele vai fortalecer a barreira mucosa do estômago. O estômago tem uma barreira mucosa que protege aquela acidez, entendendo? A acidez do estômago é muito forte. Se bater na sua pele, entendendo? Então está no lugar certo. Aquela barreira mucosa, a água alcalina vai fortalecer. Então, quando ele receber a mensagem e começar a orientar as células parietais a produzir o ácido clorídrico, ele também vai produzir o pepsinogênio, que, junto com o ácido clorídrico, vai formar a pepsina, que é uma enzima digestiva. Vai ter um equilíbrio. É que nem a gente já falou, a gente não vai mexer no pH do sangue, nem no pH do estômago. A gente vai mexer no pH das células dos órgãos. São nossos órgãos que vão manter alcalino, os órgãos que tem que ser alcalino. Não vai interferir na digestão. Então, é muito importante falar isso, porque as pessoas falam, não, mas não pode, porque vai alterar. Não vai alterar. Existe um sistema de defesa do organismo, como já falei, o feedback, né? A produção, as células parietais vão aumentar a produção de ácido clorídrico, vai produzir o pepsinogênio, automaticamente o pepsinogênio com o ácido clorídrico vai formar a pepsina, né? Outra coisa também que as pessoas me perguntam muito, deixa eu ver aqui, uma coisa que... tá. Coca-Cola, tá? A Coca-Cola tem um benzoato de cálcio que com a vitamina C, que a gente gosta, aquele limãozinho, forma o benzeno, altamente cancerígeno. Por que a Coca-Cola não é bom? Porque tem um pH de 3? Não, porque ela é feita por uma água por osmose reversa. O que é uma água por osmose reversa? É uma água morta. É uma água que não tem veneno, não tem poluição, mas não tem mineral. Se ela não tem minerais, ela vai sequestrar de quê? Ou da sua comida, ou dos seus ossos, ou do seu organismo. Então, aí eu falo para vocês, eu sou uma visão minha, tá? Eu quero dar uma opinião aqui muito pessoal, tá? É aquilo que eu digo, quantos livros vocês já leram? Alguns marcaram. E assim é a vida da gente. A gente lê vários livros, poucos marcam. A gente conhece várias pessoas, poucas marcam. A gente conhece vários lugares, poucos marcam. Então, assim eu vou dizer, o que eu vou falar aqui é pessoal. Quem quiser seguir, segue, tá? Eu acho que a gente tem que fazer um plano de marketing, a gente tem que fazer esse símbolo que está aparecendo aí, tá? Gotinha azul com a laranja, um ícone de água mineral. Assim como a Mercedes, a estrela de 3 pontas, é um ícone de carro, assim como o cavalinho é um ícone, como a Ferrari, né? Um marketing. Então, eu vou falar sobre isso. O marketing é uma coisa muito poderosa, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu, quando tive com o Tião em Doha, no Catar, o Tião é apaixonado pelo Apple, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive Samsung. Eu já comprei telefones mais caros, mas hoje eu não tenho coragem de dar o que esses telefones custam. Mas eu tinha um top Samsung. E a gente tirou foto e, de repente, o Sebastião viu a foto e falou assim, pô, peraí, Vlamir, essa foto é do seu telefone? O que eu quero dizer com isso? As pessoas, qual é o desejo de consumo hoje do brasileiro, da maioria das pessoas de eletrônica? É ter um Apple, né? Mas por quê? Porque eles também sabem, eu não estou dizendo que o Apple não é bom, mas é propaganda. Aí eu vi um show de um japonês, um tecladista, tinha um monte de artista, aparece o Sylvester Stallone com o Apple. Gente, vocês acham que aquilo ali não tem dinheiro, não rola dinheiro? Vocês acham que filme, quando aparece Apple, não rola dinheiro? Vocês já repararam aqueles filmes que o computador está lá com tarja? É porque não rolou dinheiro, eles não mostram. Tudo isso é marketing, entendendo? Porque no outro dia eu até mostrei, apareceu, eu estou falando isso tudo aqui para mostrar uma linha de raciocínio, para ver como é que o marketing é poderoso. Apareceu uma filmagem mostrando que o top do Xiaomi, o top do Samsung, filma muito melhor e tira fotografia melhor do que o Apple. E a maioria das pessoas compra o Apple, não sabe nem mexer naquilo ali, não sabe nem a ficha técnica, porque as pessoas compram pelo nome. As pessoas não querem saber, entendeu? A grande maioria, né? E deixa de comprar, às vezes, tem umas coisas que mais vão usar, melhor. Então, por que eu falo isso? A Coca-Cola é um veneno e vende pra caramba. Carro, por que eu estou falando isso? O meu amigo Hilton mandou e confirmou comigo. É um amigo que morou no Japão, falou que lá no Japão tem um carro mais veloz do mundo. É um Nissan. Só que ele era proibido de vir para fora porque ia atrapalhar os outros. E quase ninguém sabe disso. Porque é Marte. Então, quando se fala em carro, qual é o desejo de sonho das pessoas? Mercedes ou Ferrari. Porque se criou um ícone, se criou uma marca, né? Então, eu acho, opinião minha, que nós aqui, o nosso dever, o nosso trabalho é fazer com que essa marca vire um ícone em água. Quando se falar em água, a pessoa vai lembrar dessa aqui, ó, esse azulzinho com esse coralzinho menor aí, né? E Aqualive, né? Porque o marketing é muito poderoso. Eu quero deixar claro aqui, eu não estou dizendo que o Apple não é bom, tá, gente? Eu, por exemplo,
eu não compraria, né? Eu, se tiver que comprar um top, eu prefiro um Xiaomi, porque eu gosto de filmar e gosto de tirar retrato, né? E tem uma memória boa. Agora, isso é questão, né, de opinião. Volto a dizer que isso aqui foi um fato que aconteceu, né? E para mostrar aos senhores da importância do nosso marketing, né? Porque nós não temos que ter vergonha de falar para ninguém, é o que eu falo para a minha rede. Falem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vocês estão levando boas notícias. Não foi assim que começou o cristianismo? Jesus trouxe os apóstolos, foram, né, os discípulos foram lá multiplicando, porque é uma coisa boa. Então, a gente não tem que ter vergonha de falar para as pessoas. Eu falo para todo mundo, mande só para todo mundo, porque você vai estar levando qualidade de vida, saúde e uma oportunidade do cara ganhar dinheiro. Se o cara vai querer participar ou não, sabe? Mas é saúde, gente. Porque o cara que é diabético vai melhorar. O cara que tem gastrite e refluxo, né, não vai tomar mais pantoprazol e omeprazol, porque são sequestradores de vitamina e de sais minerais. Daqui a pouquinho você tem uma anemia, não sabe porque quer tomar pantoprazol. Daqui a pouquinho você está com uma hipovitaminose, não sabe porque quer tomar pantoprazol. Né? Mas dificilmente você vai ver um médico falar assim, porque vai mexer com coisas, né, com coisas grandes. Né? Então, eu acho que o nosso marketing, nós temos que falar de um produto verdadeiro, a gente não tem que ter medo de falar. Eu acho, me desculpe falar, até um egoísmo, tá? E uma falta de amor a pessoa não falar desse filtro, dessa água para as pessoas que convivem. Eu acho que a pessoa que não faz isso com o pai, com o irmão, sabe, ele está sendo egoísta, porque ele está deixando de levar saúde e qualidade de vida para essa pessoa. Eu falo como médico, né? Eu pesquiso água alcalina, não é de hoje. Tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada, porque é muita coisa e eu não preparei. Né? Bom, falei do estômago. Né? E outra coisa que é importante também, que eu não falei, que eu só falei da filtragem, né, sobre lençóis freáticos, a gente tem que o seguinte, vão vir concorrentes, né? Nossa empresa vai começar a chamar atenção e vai mexer com a indústria alimentícia, porque, como eu já falei, a nossa alimentação é ácida, nós vamos trabalhar com alcalino, né? Então, a gente tem que estar em embasamento muito grande para poder argumentar. Né? Mas o mais importante, condutibilidade da água. Isso ajuda, né, melhorar o humor, o raciocínio, né? Tudo, reflexo, tudo isso. Outra coisa, tensão superficial. Isso ajuda a levar nutrientes para as células. Né? Hidrogênio vai tocar direto dentro da mitocôndria. O que vai acontecer isso no esportista? Vai melhorar o desempenho. O que vai acontecer isso na criança? Melhor o crescimento. O que vai adiantar? O que vai fazer isso no adulto? Vai renovar a energia. O que vai fazer isso numa pessoa de idade? Vai retardar o envelhecimento. Gente, é maravilhoso. Por quê? Porque nós somos 70% água. Água é vetor de tudo. Eu desafio qualquer um. Você pega uma Ferrari de 12 cilindros, um carro que gera quase 1.000 cavalos, e bota uma gasolina vagabunda. O carro não vai nem fazer aquele barulho bonito. Então, você está botando uma água ruim dentro de você. A gente tem que lutar contra esse paradigma, sabe? As pessoas não têm noção. Não adianta você ter um excelente complemento e não ter uma boa água. Essa senhora que eu estava falando em off, né, de 99 anos com AVC, ainda falei para a família, compra um filtro de água alcalina. Se tivesse, estaria melhor ainda, porque o meu produto iria melhor. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, não, porque eu queria falar algumas coisas. Né? Falei sobre criança. Eu tenho que anotar tópicos aqui, porque eu... Né? O PFAS. Né? O meu amigo Ito mandou para mim que o Japão está muito preocupado com a contaminação de PFAS na água, né? Que são impermeabilizantes, que botam em material de avião e tudo mais. O Japão, que é um país sério. Então, sabe o que acontece? É porque o Japão é sério, os Estados Unidos têm essa pesquisa, o Brasil não tem. Se tivesse, o pessoal ia ficar maluco. A nossa água aqui, quem toma água aí, quem bebe água água do Rio, outras empresas aí, né? É uma água de péssima qualidade. Né? Como foi falado ontem na live, Valmir, tem água, eu já vi isso, a água sai igual leite, cheio de cloro. A pessoa está se envenenando. Né? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada aqui. Bom, a princípio, é isso, eu anotei uns tópicos porque eu queria falar. Né? Então, vocês me desculpem, a minha live sobre lençóis freáticos foi curtinha, porque é o essencial para vocês saber que o cemitério, que o lixão, né, que o posto de gasolina,
que esgoto, tudo isso contamina o lençol freático. Então, a pessoa tem um poço semi-artesiano de 16 metros e acha que está protegido. E eu não falei da profundidade, tá? Lençol freático pode ser contaminado até mais de 50 metros, dependendo do solo. Tá ok, pessoal? Então, só para terminar, eu queria agradecer que eu estou no meio de pessoas importantes, tá? Porque todos que estão aqui, para mim, são importantes. Eu gosto de pessoas importantes, sabe? Sabe qual a diferença da pessoa importante para o famoso? É que o famoso nem sempre tem caráter, nem sempre é bom. Ele é famoso por uma série de coisas. Agora, a pessoa importante, não. É aquela pessoa honesta, é aquela pessoa amiga, é aquela pessoa que não quer prejudicar ninguém, que tenta ganhar sua vida da forma mais honesta. E todos que estão aqui, para mim, são importantes. E eu me sinto honrado de estar falando para pessoas importantes. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Doutor Vlamir, estou aqui para lhe agradecer em nome da empresa. Todos nós aqui saímos diferente hoje, informações privilegiadas, uma aula realmente condensada, muito boa, fora do comum, tá? Então, quero lhe agradecer em nome de toda a empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo seu apoio e vamos crescer juntos. Vamos sim.